Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu. Eu sou o Diogo Oliveira e esse é o meu canal do YouTube e estamos aqui para mais um vídeo da série A Arte das Moiras, onde estou passando passo a passo para você, assim como eu, escrever o seu livro em 2024, me acompanhando passo a passo, pois estou revelando tudo o que eu posso e tudo o que já me ajudou até aqui e ajuda até hoje. E hoje, apesar desse cenário um pouco diferente, vamos falar sobre rotina de escrita para você começar a trabalhar no seu livro. Uma das coisas que eu quase nunca dei importância foi justamente ter uma rotina de escrita. Colocar ali no papel, na sua agenda, todo dia, um horário para ler e um horário para escrever. Eu não vou falar que escrever todo dia é uma obrigação, mas por experiência própria, eu te garanto que escrever todo dia faz sim uma grande diferença. E você vai entender por quê quando você começar a escrever. Vai ter dias que você não quer escrever muito, vai ter dias que você vai querer escrever demais e o seu tempo é só aquele, mas eu te garanto que independente desses dias, quando você tiver o trabalho finalizado, você não vai conseguir distinguir o dia que você estava bem e o dia que você estava mal. Apenas a sua escrita, ela é às vezes muito mais intuitiva. E é aqui, na hora de você colocar essa intuição para fora, que aquele planejamento que a gente fez vídeos anteriores vai valer muito a pena. Pois uma hora que você está meio perdido e olha para o seu planejamento, você tem praticamente um roteiro para seguir e dificilmente vai fugir daquilo para que você consiga se focar cada vez mais. Bem, não é da sua agenda que vai fazer com que você escreva mais. É necessário ter um pouco de foco. E para isso, mais do que importante é você ficar um pouco longe do celular ou colocar ele no modo avião, no modo não perturbe, no que você quiser. Desliga um pouco as notificações. 15, 20, 30 minutos, uma hora. Seja como for, faça desse momento de escrita algo só para você, para que a concentração venha. Claro que, para muitos, ter um ambiente externo, uma música ambiente ou uma conversa do lado facilita a concentração, por mais estranho que possa parecer. Muitas vezes já escrevi assim e funciona também. Porém, as notificações da rede social eu te garanto que atrapalham, independente de como você funciona. Outra coisa que eu fazia lá no início era começar a escrever por número de palavras. Eu sentava em frente ao computador e não parava enquanto eu não atingisse as 500 palavras, que era a minha meta na época. Já conheci pessoas que colocavam 2.000, 1.000 palavras, 2.500 palavras por dia, e isso aí estava um pouco fora da minha realidade. Então eu comecei com as 500 palavras. Depois, eu fui ver que nem sempre 500 palavras era uma coisa muito simples, que às vezes eu levava meia hora para chegar nessas 500 palavras e às vezes era o dia inteiro para alcançar elas. Hoje, eu separo a minha rotina de escrita por tempo. Pelo menos 30 minutos por dia é sagrado para eu sentar e escrever. Os demais textos que eu consigo escrever vão sendo encaixados na minha rotina, se possível, sem essa pressão. Mas gosto de colocar os 30 minutos sagrados e de segunda a sexta. Eu considero escrever para mim uma profissão e trabalho de segunda a sexta. Fim de semana, quando eu posso, mas esse comprometimento funcionou muito para mim, pois eu parei de ver apenas como uma coisa para me divertir e algo que eu vou ser levado a sério. Você tem total capacidade para descobrir e fazer da forma que você melhor encontrar e que melhor adaptar, que faça você se sentir melhor. Estou apenas passando como funciona para mim e como funciona para outros escritores que eu também conheci. Tem aqui um porém sobre que já me perguntaram também qual o melhor programa para escrever. E, na verdade, o melhor programa para escrever é lápis e papel. Não tem nada melhor do que você escrever à mão. E isso é uma coisa que eu já fiz comprovadamente. Se vocês já acompanharam alguma história dos arquivos ABIMP, vocês vão descobrir que todos aqueles contos foram escritos à mão, num caderno e caneta que eu tenho em casa, e resolvi só aquela série de contos ser escrita assim. Mas você não sabe qual é a diferença e aprofundamento que consegue uma vez que decide fazer isso. Claro que para um romance aí de 100.000, 200.000 palavras é muito complicado. E a parte ruim de escrever à mão é justamente ter que transpor para o computador. Eu particularmente demoro muito mais para redigitar tudo do que para escrever na caneta. Mas a sensação só escrevendo para você saber. Agora, voltando a programas, eu comecei escrevendo no Google Docs ou no Word. É muito mais simples, fácil, prático e se você colocar e programar, consegue salvar a qualquer momento. Hoje, eu já uso um programa chamado Highland 2, que é um programa de computador que eu coloco e eu coloco ele por alguns outros motivos que vão fazer dele um detalhe especial. Primeiro, que ele cobre toda a minha tela e eu não fico distraído com outros aplicativos, ou como no caso do Google Docs, as outras abas da internet. Segundo, ele também marca o número de palavras que eu escrevo e eu posso colocar a minha meta de palavras daquele dia.
e eu tenho uma lista de palavras que eu consigo acompanhar. E terceiro, ele tem um contador de tempo. Então eu coloco os 30 minutos lá e escrevo durante esse período contando o tempo. E no final do tempo eu dou uma pausa, tomo um café, tomo uma água. Se eu finalizar por ali, fecho o programa. Se não, eu dou uma pausa e continuo para não escrever longamente por mais períodos sem pausar, que pode ser muito complicado. E eu digo isso por experiência própria. Muito cuidado ao você pensar que o programa certo vai fazer toda a diferença. Eu só uso esse programa porque ele está completo e aglomera tudo o que eu quero em um único ponto. Mas se você parar para ver, o programa que você usa tem já algumas funções ou você pode complementar com o timer do seu computador, do seu celular e colocar lá para que você possa ter tudo isso que o programa já apresenta. Resumindo, não é o programa que vai fazer você escrever mais ou melhor. Simplesmente a sua rotina de escrita é o que vai fazer você chegar lá. Outra coisa muito legal, não se preocupe com a ortografia da sua escrita. Cuspa as palavras, escreva a sua história. Existe um corretor ortográfico que eu recomendo que você desligue ou que você deixe para lá e na hora da sua revisão você sim olhe essa ortografia. Mas o importante é que a sua história saia. Por mais que o seu planejamento tenha sido feito, o importante é que você complemente ele, deixando cada parágrafo, cada texto ornado, bonitinho, feito para que depois você revise isso, corte o que precisa ser cortado, complemente o que precisa ser complementado. Mas escrever nesse primeiro ponto é essencial. Eu sei que para muitas pessoas separar 30 minutos para escrever pode ser um desafio, mas eu não digo que tem que ser sempre os 30 minutos. Se você olhar no arquivo que tem lá no blog do livro de Teseu, você vai ver um post que eu falei dos 15 minutos, que faz uma grande diferença. Que podem ser 10, que podem ser 5, desde que você sente e faça o que precisa ser feito. Quando eu fui escrever o meu primeiro livro, eu decidi que eu precisava desse tempo. Eu comecei a acordar meia hora mais cedo, justamente para escrever ou começar o dia escrevendo. Parece que não, mas se a sua primeira ação do dia for a escrita, você vai estar mais empenhado para fazer ela ao decorrer do tempo do que se você deixar apenas o tempo vago para chegar lá. Lembre-se, a comparação vai matar a sua carreira de escritor. Não se compare tanto com outras pessoas, mas não deixe de fazer. O fato de repetir-se a escrita, a consistência dela, vai te trazer um livro feito do que você esperar ou ver que fulano terminou mais cedo ou fulano lança mais livros por ano. Isso não é importante. O importante é você conseguir concluir a sua história, seja ela o tamanho que for, seja ela o tempo que levar. O importante é não parar. E se você chegou aqui, não esquece de dar um like aqui no vídeo, ativar as notificações e seguir o canal para não perder nenhuma atualização, para que você também possa construir o seu livro, seja agora em 2024, seja em qualquer outro ano. E claro, se você gostou das dicas, me fale qual mais se encaixa para você. E se você tem alguma outra dica que te ajuda a escrever, compartilhe aqui nos comentários, que pode ser que você ajude alguma outra pessoa. Espero que você fique por aqui, pois no próximo vídeo eu tenho uma surpresa especial sobre a escrita do livro e a gente vai no decorrer ver quanto tempo vai levar.